Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. É com um enorme entusiasmo que abrimos a nossa exploração de hoje. Temos em mãos um documento que toca num daqueles temas verdadeiramente universais, independentemente da origem ou do pano de fundo cultural de cada pessoa. Sem dúvida, é um tema incontornável. Exato. O texto baseia-se numa daquelas interrogações que são tão antigas quanto a própria humanidade, que é a vida após a morte e, mais especificamente, os mecanismos exatos para lá chegar. O documento intitula-se Quem é, afinal, o caminho para o céu, da autoria do pastor Leandro Amador. E para quem nos ouve, preparem-se porque o material que temos para analisar hoje vai, digamos, direto ao assunto, sem grandes rodeios. Completamente direto. E o objetivo desta nossa análise é desconstruir a argumentação que o autor apresenta sobre um conceito teológico que é muito específico, que é a exclusividade da fé cristã. Vamos, no fundo, explorar como este documento contrasta de forma bastante incisiva as ideias modernas de pluralismo religioso. Aquela ideia de que todos os caminhos vão dar a Deus, não é? Precisamente, aquela noção contemporânea, muito popular, e ele contrasta isso com uma perspectiva teológica bastante rigorosa e focada. A nossa missão aqui hoje é puramente analítica. Queremos desmontar a mecânica deste argumento, tentar perceber como é que as premissas são construídas e qual é a lógica interna que sustenta o texto. E convém sublinhar desde já, logo aqui no início, para que o nosso registro seja perfeitamente claro para quem nos acompanha, que a nossa intenção nesta exploração não é de todo tomar partido. Não estamos aqui para validar nem para refutar as crenças religiosas que são abordadas. O nosso papel é mesmo vestir a pele de investigadores imparciais. Exatamente. O nosso foco é o texto. Sim, queremos compreender a mensagem, a estrutura lógica e as ferramentas retóricas que o autor utiliza neste material. Portanto, vamos olhar para isto como um exercício de empatia intelectual. Vamos analisar as engrenagens do texto. É de facto a abordagem mais sensata e produtiva para tirarmos sumo deste documento. E o que é fascinante logo à partida, mal começamos a ler, é a forma como o texto arranca. O autor não começa com um tratado teológico pesado ou obscuro. Ele capta a atenção do leitor logo com uma analogia muito visual e, diria, muito contemporânea. Para o ecrã do nosso telemóvel. O autor começa por notar que, se perguntarmos a alguém se deseja ir para o céu ou alcançar um estado de paz eterna, a resposta é quase sempre afirmativa. Claro, quase ninguém diz que quer um mau destino. Pois, a questão não é o destino. O problema, segundo o texto, surge quando se começa a discutir o como. Como chegar lá? O documento argumenta que a espiritualidade moderna funciona exatamente como o Google Maps. Ou seja, existe um destino comum, mas o utilizador sente que tem nas mãos várias rotas à sua escolha. Pode ir pela autoestrada, pode escolher aquelas estradas nacionais para ir apreciar a paisagem. Pode colocar a opção de evitar portagens. Evitar portagens, exato. E na esfera da espiritualidade, o autor lista estas rotas populares. Uns apostam nas boas obras, outros preferem seguir a tradição ou a religião de berço, e há ainda quem sinta que a rota mais segura, e talvez a mais comum hoje em dia, é simplesmente a de ser boa pessoa. E se nós ligarmos isto ao panorama geral da nossa sociedade atual, percebemos perfeitamente por que motivo o autor escolhe esta metáfora específica. Vivemos numa era profundamente focada no indivíduo, na personalização. Nós personalizamos tudo. Desde o algoritmo das redes sociais até ao café que pedimos de manhã. Ora bem, tal como personalizamos os nossos algoritmos, as nossas dietas, o nosso entretenimento, há também uma tendência sociológica muito forte para personalizar a verdade espiritual. A ideia do Google Maps ilustra na perfeição o pensamento de que o destino final é o mesmo para todos e que as diferentes religiões ou filosofias de vida são apenas, no fundo, veículos diferentes. Adaptados ao gosto de cada passageiro. Exato, adaptados ao conforto de cada um. É uma visão muito democrática, muito inclusiva e, psicologicamente falando, é extremamente confortável. Mas a mecânica central deste texto baseia-se exatamente em desmantelar esse mesmo conforto pluralista. E é aí que o texto dá uma volta autêntica de 180 graus. Mas antes de avançarmos para essa reviravolta, eu pergunto-me, ao atacar frontalmente esta ideia de que todos os caminhos são válidos,
O autor não está a pedir ao leitor que abandone uma das ideias mais enraizadas da nossa cultura moderna, porque a tolerância absoluta é quase um dogma hoje em dia. Sim, e esse é o ponto central da tensão que encontramos no documento. Num contexto cultural onde a tolerância frequentemente significa ter de aceitar que todas as perspectivas são igualmente verdadeiras e válidas, a argumentação deste texto apresenta-se de forma propositadamente contra a corrente. Ele não pede desculpa por isso. Não tenta suavizar a mensagem. De todo. O autor não tenta conciliar a teologia que apresenta com o pluralismo moderno. Ele traça uma linha divisória muito clara desde o início. E falo sem concessões. O que nos leva ao momento em que ele corta radicalmente com a ideia do Google Maps e das várias rotas. Ele fala introduzindo uma passagem bíblica muito específica, que é o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E é a partir daqui que a tal rota única é estabelecida dentro da lógica argumentativa que estamos a analisar. Precisamente. O autor cita aquela que é talvez uma das declarações mais famosas de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o que o texto faz a seguir esta citação é muito interessante do ponto de vista da análise puramente linguística. A questão do artigo definido, não é? Sim, ele foca-se num detalhe gramatical que é minúsculo, mas que altera toda a forma de enquadrar o problema da salvação. O texto sublinha algo que muitas vezes passa despercebido numa leitura mais superficial ou rápida. Jesus não disse que era um caminho. A afirmação, segundo o texto, é que ele é o caminho. A diferença entre um e um o parece quase irrelevante no nosso dia-a-dia quando estamos a falar, mas dentro da estrutura argumentativa teológica deste autor, a distinção é absolutamente colossal. É a diferença entre ter opções e não ter. Exatamente. Não há espaço para alternativas. O autor usa esta gramática para estabelecer que a salvação, na perspectiva do documento, não tem um menu de opções múltiplas onde se pode ir escolhendo a que melhor se adapta a um determinado estilo de vida ou preferência cultural. A afirmação fecha a porta a qualquer outra possibilidade. O que o autor está a fazer, no fundo, é estabelecer a premissa da exclusividade absoluta. A argumentação diz-nos que a salvação não é democrática na sua metodologia, é singular. E para dar corpo a esta ideia, de forma que o leitor a entenda melhor, o texto traz à cena uma figura histórica com a qual, confesso, é muito fácil criar empatia, que é o discípulo Tomé. Tomé é uma personagem fascinante neste contexto. Tomé é essencialmente aquele aluno no fundo da sala que levanta a mão quando o professor acaba de explicar uma matéria super complexa e diz: desculpe, mas isto vai sair no exame. Qual é o guião exato que temos de seguir? Porque o autor cita a pergunta de Tomé, que é: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? É uma pergunta tão honesta. Sim. Traduzindo para a linguagem prática que o autor usa, a dúvida do Tomé é basicamente: se nós nem sabemos bem qual é o destino, como é que podemos saber qual é a rota que temos de colocar no GPS? É uma interrogação profundamente humana e pragmática. É o pragmatismo da nossa condição humana em pura ação. O Tomé está ali à procura de um mapa, de coordenadas precisas, de um conjunto de instruções passo a passo, e isto reflete muito bem a nossa necessidade natural de controlo, a nossa ansiedade em relação ao lado espiritual da vida. Precisamos de caixas para assinalar com o visto, para sentirmos que estamos a progredir. Ora bem, quando não temos essas caixas para assinalar, sentimos perdidos. E a resposta que o autor destaca representa uma quebra total de paradigma no texto. Porque a resposta que é dada a Tomé não é um mapa, não é um manual de regras morais e certamente não é um sistema religioso codificado. E aqui é que a coisa fica mesmo interessante para a nossa análise estrutural. O autor foca-se numa mudança brutal de perspectiva. Passamos da procura incessante de um método para o encontro com uma pessoa. O texto insiste muito nisso. A resposta não foi eu ensino o caminho, nem eu explico o caminho, nem sequer eu mostro uma possibilidade entre várias. Não. O argumento do autor é que a figura central do cristianismo afirma ser o caminho. Exato. Para usar uma metáfora e tentar ilustrar isto, é como se não fosse o sinal de trânsito que aponta a direção para a autoestrada, mas sim a própria estrada em si. E isto muda completamente o foco da questão central. Já não se trata de o leitor perguntar o que é que eu devo fazer, mas sim de perguntar em quem é que eu devo confiar. E repara que isto levanta uma questão importantíssima sobre a psicologia da fé que é apresentada neste documento.
Ao afirmar que a resposta final é uma pessoa e não um método prático, o texto está, na verdade, a retirar a salvação do domínio do esforço intelectual ou da performance moral e a colocá-la inteiramente no domínio da relação e da confiança. Ou seja, tira o peso da nossa capacidade de execução. Sim, não se trata de decifrar um enigma teológico complexo ou de cumprir um caderno de encargos exaustivo de boas ações. Na visão que é estruturada pelo autor, a figura de Jesus é simultaneamente o meio de transporte, o caminho percorrido e o destino final. É uma fusão conceptual incrível que desativa logo a validade de qualquer sistema puramente processual ou de mérito. Mas ao fazer essa fusão conceptual, não achas que o autor está a pedir ao leitor um salto de fé muito maior do que simplesmente seguir um conjunto de regras morais? Porque confiar numa entidade singular, sem termos um guião de regras onde possamos medir o nosso próprio progresso diário, parece ser algo que gera muito mais incerteza na mente humana. Nós gostamos de métricas. É uma observação muito pertinente. Requerer confiança absoluta em vez de obediência a um sistema de mérito é, do ponto de vista psicológico, muito mais exigente. O ser humano lida bastante mal com a perda de agência sobre o seu próprio destino. Gostamos de ter o volante nas mãos. Sem dúvida. E é exatamente por causa dessa enorme dificuldade humana que o autor avança para a segunda grande secção do seu argumento. Ele procura demonstrar a necessidade lógica e inevitável desta exclusividade, mas falo dando-lhe um peso dramático enorme. O que nos leva a uma mudança de tom notória no texto. Passamos de uma análise mais teórica e gramatical para algo muito mais visceral e atrevo-me mesmo a dizer quase cinematográfico. O autor transporta o seu argumento para um momento narrativo que ele considera decisivo, que é o Jardim do Getsemane e, subsequentemente, a cruz. É o clímax da argumentação. O cenário descrito é a noite anterior à crucificação, onde é retratada uma oração de profunda agonia. O texto cita o pedido famoso: "Se for possível, afasta de mim este cálice." E a forma como o autor descodifica esta oração é o autêntico eixo central da tese que ele defende. Ele interpreta este pedido como uma pergunta fundamental sobre a própria mecânica da salvação. O autor traduz a essência daquela oração de agonia para a seguinte questão prática: há outro caminho para salvar a humanidade? Há alguma outra forma de restabelecer a ligação com o Pai? Ele usa isto para ancorar a ideia da necessidade absoluta do sacrifício. Então, o que é que isto tudo significa na perspectiva do argumento lógico do autor? Significa que, se as outras rotas do nosso Google Maps inicial funcionassem, então tudo isto seria escusado. Exatamente. Se as tradições acumuladas ao longo dos séculos, se os rituais, se as rezas, ou se o simples mérito humano de ter um bom comportamento social fossem vias com verdadeira validade e eficácia, então uma morte tão trágica e violenta seria um ato completamente desnecessário e, logicamente falando, absurdo. O autor utiliza aqui o que na lógica argumentativa se chama redução ao absurdo, não é? Sim. Basicamente é uma técnica retórica onde se pega na ideia oposta, neste caso a ideia muito popular de que existem muitos caminhos válidos e bons, e mostra-se como ela levaria a uma conclusão que não faz sentido nenhum dentro da narrativa apresentada. A lógica construída pelo autor é muito cerrada. Se houvesse qualquer alternativa menos dolorosa e igualmente eficaz para alcançar o propósito final, seria irracional que o próprio Deus não a tivesse escolhido naquele momento de aflição no jardim. Faz sentido dentro da construção que ele está a montar. E é nesse ponto específico que o autor introduz uma das frases mais marcantes e pesadas de todo o texto. O silêncio do céu foi a resposta. É uma forma muito crua de colocar a questão. O autor sublinha que não houve uma resposta afirmativa àquela oração no Getsemane, pura e simplesmente porque não havia um plano B. A argumentação defende que não havia alternativa, nem havia outro mediador disponível no universo. É a ausência total de outras opções. E o texto diz que é por causa desta falta de alternativas que o avançar para a cruz é apresentado não como um martírio acidental ou uma mera fatalidade histórica de um sistema corrupto, mas como a única solução técnica e espiritual possível para resolver o problema. E esse silêncio do céu funciona, dentro das premissas do texto, como a prova definitiva da exclusividade. Torna-se numa espécie de inevitabilidade cósmica que deriva dessa falta de outras rotas viáveis no tal GPS espiritual. E é muito importante notar como o autor utiliza esta
inevitabilidade dramática como uma ponte direta para a secção mais incisiva do documento. Sim, e possivelmente a mais confrontacional para muita gente, que é a rejeição explícita e absoluta de qualquer intermediário ou infraestrutura religiosa criada por humanos. É nesta fase que o texto faz uma espécie de limpeza de terreno. Não deixa margem para dúvidas ou interpretações ambíguas. O autor entra numa enumeração muito específica, quase exaustiva, daquilo que não é o caminho. É uma clarificação frontal da sua tese de exclusivismo. Ele faz questão de nomear as coisas para não haver mal-entendidos. O documento afirma de forma categórica que o caminho não são os sacramentos, não são as boas obras, não é a confissão, não é a tradição, nem a herança religiosa que passa de pais para filhos, aquela ideia de eu sou desta religião porque os meus pais também eram. Sim, o religiosismo cultural. E o texto menciona também, de forma muito direta, que o caminho não passa pela intercessão de Maria ou dos santos. É uma rejeição estrutural completa das práticas religiosas tradicionais que o ser humano foi construindo e aperfeiçoando ao longo de séculos. Ao fazer esta enumeração, o que o autor está a fazer na prática é desmantelar sistematicamente a ideia de que a salvação pode ser administrada, facilitada ou de alguma forma mediada por instituições terrenas e figuras humanas, por mais veneradas ou sagradas que sejam consideradas. E para suportar esta desconstrução pesada, o documento introduz outro pilar textual de muito peso. Ele cita a primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mais uma vez, a tónica volta a estar no aspecto quantitativo. Um só. A argumentação condena de forma bastante veemente a nossa constante procura por atalhos e a tendência histórica que temos para dividir a nossa confiança por várias entidades, rituais ou práticas diárias. Mas, se pensarmos bem, vale a pena explorar o porquê desta tendência, porque isso leva-nos a uma reflexão muito subfunda sobre a natureza sociológica e psicológica de quem procura a espiritualidade. O autor questiona o leitor sobre a origem desta necessidade crónica que temos de acrescentar intermediários à equação. Porque é que, face a uma afirmação textual que é tão clara a dizer que a via é apenas uma e direta, o nosso instinto humano imediato é procurar criar sistemas complexos e burocracias espirituais. É uma provocação que está desenhada, parece-me, propositadamente para criar desconforto e obrigar à reflexão. Sim, o texto sugere que as pessoas podem estar, muitas vezes sem sequer se aperceberem, a depositar a sua confiança final numa máquina religiosa em vez de numa figura salvífica. E ao colocar a questão nestes termos, o documento acaba por diagnosticar uma condição psicológica que é muito comum e, sejamos honestos, muito compreensível. É extremamente reconfortante para a nossa mente ter rituais palpáveis e rotinas que possamos medir. Um sistema com regras claras do tipo, se fizeres isto, recebes aquilo, dá ao indivíduo uma forte ilusão de controle sobre o inexplicável. Claro, confiar num sacramento físico, acender uma vela, cumprir rigorosamente uma tradição anual ou até manter um registro mental cuidadoso das nossas boas ações e doações permite-nos sentir que estamos a contribuir de forma ativa para o nosso próprio destino. É algo quantificável. Podemos medir o nosso progresso. É quase como se nós víssemos a espiritualidade como uma daquelas escadas corporativas de uma empresa, onde tentamos acumular mérito suficiente, fazer horas extraordinárias, para no fim justificar uma promoção a diretor. Queremos sentir que o céu ou a salvação é um salário merecido pelo nosso bom comportamento e esforço ao longo dos anos. Em vez de ser um presente imerecido, que simplesmente se tem de aceitar de mãos vazias. É a velha dicotomia da ideia de graça em oposição frontal ao mérito pessoal. E o texto do pastor Leandro Amador rejeita esta mentalidade do salário de forma completamente taxativa. Afirma claramente que o destino não se compra de maneira nenhuma com boas obras. O que o texto propõe, baseando-se nas suas escrituras de referência, é algo que contraria a intuição primária do ego humano. Exige a abdicação total desse controlo e dessa contabilidade de méritos de que falávamos. Requer que o indivíduo confie exclusivamente num evento histórico e numa pessoa, assumindo que não pode acrescentar uma única vírgula de esforço pessoal para garantir ou melhorar o resultado. É um golpe duro no orgulho humano, sem dúvida. Se nós resumirmos as conclusões do autor para tentarmos fechar aqui o quadro,
A arquitetura deste argumento apresenta uma simetria notável no seu processo de eliminação de hipóteses. Ajuda-nos lá a mapear essa simetria. Como é que o autor resume e aperta o cerco em torno da sua tese central? É simples. Ele elimina sistematicamente todas as variáveis culturais, institucionais e comportamentais. Segundo a lógica estrita do texto, o céu não se alcança porque se cumpre uma tradição mecânica. Não se herda por osmose cultural apenas porque se nasceu numa geografia ocidental ou numa família de matriz cristã. E certamente não se adquire através de uma transação mercantil onde trocamos boas ações por um bilhete de entrada livre. A premissa central e a única conclusão que é aceita pelo autor depois desta eliminação toda é que a salvação se recebe única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. É a conclusão central a que o documento chega, amarrando, no fundo, todas as pontas da sua lógica interna. O autor fecha o círculo recordando os pilares daquela passagem inicial de João 14,6. A tese é que a figura central não fragmenta o seu papel. Ele é o destino para onde se vai, ele é a estrada por onde se caminha, ele é a verdade que orienta os passos e ele é a própria vida que se adquire no final. Não há espaço para complementos, anexos ou suplementos. E o texto culmina numa interrogação final muito direta, que serve de remate brilhante a toda a argumentação construída. Sim, o autor termina lançando uma pergunta que procura furar aquela camada mais grossa da abstração teológica e atingir mesmo o foro íntimo do leitor. Ele questiona de forma incisiva: em quem estás verdadeiramente a confiar para te levar ao céu? O detalhe fundamental aqui, e que resume perfeitamente toda a análise que fizemos hoje, é que a pergunta não é no que as pessoas estão a confiar. Ele não pergunta qual é a instituição, qual é a filosofia de vida ou o conjunto de regras. A pergunta é em quem? É o reforço final da transição que falámos há pouco, a passagem de um método para uma pessoa. A estrutura do texto obriga a uma introspeção sobre onde é que o ser humano coloca, no fim do dia, a sua segurança existencial suprema. E é com esta constatação profunda que nos aproximamos rapidamente do fim do nosso tempo de análise de hoje. Foi uma exploração muito detalhada a um texto que, independentemente da perspectiva pessoal de quem nos ouve sobre o seu conteúdo e as suas implicações teológicas no mundo real, apresenta um argumento que é construído de forma muito estrita e assertiva a partir das suas premissas iniciais. Uma lógica muito fechada e consistente. Sem dúvida. Abordámos a mecânica do texto, a rejeição frontal do pluralismo religioso, o peso dramático do argumento histórico em torno do Getsemane e a dura desconstrução da necessidade humana de controlo e de sistemas de mérito. Mas antes de nos despedirmos, gostava de deixar um pensamento final e provocador para os nossos ouvintes ponderarem sozinhos ao longo do dia. Algo que emerge das entrelinhas de toda a psicologia humana que fomos discutindo hoje em torno deste documento. É sempre um momento ideal para deixar a semente da reflexão crítica. Podemos pensar no seguinte paradoxo. Se a natureza humana gravita de forma tão natural e quase instintiva para a criação de regras, de rituais e de sistemas tangíveis, precisamente porque nós precisamos de sentir que temos agência e controle sobre a nossa própria jornada espiritual, até que ponto a exigência radical deste texto desafia a nossa necessidade psicológica mais profunda? O texto pede uma confiança absoluta e sem intermediários numa única figura. Será que para o ser humano comum a enorme resistência à ideia de um caminho único e exclusivo não é apenas uma mera questão de debate teológico abstrato, mas sim a manifestação de um desejo primal e inabalável de querermos ser nós os arquitetos do nosso próprio destino? É uma tensão fascinante para quem nos ouve a levar para as suas próprias reflexões. Fica patente este eterno conflito entre a necessidade, que às vezes sentimos, de nos entregarmos e a urgência constante de mantermos o controle das operações e garantirmos o nosso próprio mérito. Fica o desafio lançado para uma ponderação mais profunda. E assim concluímos este nosso mergulho nas ideias e na estrutura deste documento. Agradecemos imenso a todos que nos acompanharam nesta análise rigorosa pelas páginas e pelos conceitos que exploramos hoje. Esperamos que esta sessão tenha trazido novas perspectivas sobre a mecânica de como os argumentos teológicos são construídos e que tenha aguçado a curiosidade intelectual de quem nos ouve, sobre a forma complexa como a fé, a cultura e os nossos próprios sistemas de crenças psicológicos se entrelaçam e muitas vezes se confrontam.
Continuem a ler sempre nas entrelinhas, continuem a questionar o mundo e as ideias à vossa volta e encontramo-nos na nossa próxima exploração. Até lá!